o segundo e o terceiro. Aqui, como eu estava falando para vocês, do Fernando Pessoa, né? Esperar pelo melhor e preparar-se para o pior. O próximo, por favor. E aqui, né, quando a gente fala em atendimento de emergência, então é muito importante a gente saber quem a gente está atendendo. Tá? A gente tem que estar preparado para atender todo mundo, mas os serviços, tá, os locais são preparados mais especificamente para atender um tipo de paciente. Tá? Então, se a gente estiver na UBS, é claro que a gente vai ter aquela consulta mais eletiva, aquela coisa mais tranquila, mas a gente tem que estar preparado. Já passei por UBS, né, quando eu trabalhava em UBS de Canoas, que até parto a gente teve que fazer, porque não teve tempo da parturiente chegar, né, no hospital, e o local de atendimento médico mais próximo que a gente tinha era a UBS, e foi feito lá o parto. Tá? Então, definição do tipo de paciente, saber a nossa equipe, né, e treinar, e todo mundo está treinado, todo mundo falar o mesmo idioma, todo mundo saber a mesma rotina, que é para trabalhar em conjunto e poder qualificar o nosso serviço. Tá? O local de atendimento, como a gente já tinha comentado, e equipamentos disponíveis. E isso depois a gente vai ver, principalmente em atendimento de criança grave, né, que é o nosso caso, né, que a gente tem que conhecer o nosso equipamento, saber o que está disponível e saber usar. E sempre a gente quer melhorar o nosso serviço, a gente quer melhorar o que a gente está fazendo. E para melhorar o que a gente está fazendo, a gente tem que conhecer o que está fazendo. E conhecendo o que está fazendo, a gente tem que ter uma métrica, a gente tem que ter um sistema de avaliar quais são as nossas metas e como é que a gente mede a nossa qualidade. Então, vários exemplos que a gente cita, né, por ter trabalhado em vários locais e fazer algumas assessorias, é que, às vezes, a métrica é de número de pacientes atendidos. Tá? E isso, assim, ó, o gestor público gosta muito, às vezes, de, tá, para a mídia, dizer, não, nós atendemos 4.000 casos. Ok, nós atendemos 4.000 casos, que bom. Mas quantos desses tiveram que retornar para o mesmo problema? Então, não adianta a gente ter uma métrica de volume sem ter uma métrica de qualidade. E a gente tem que saber avaliar isso para ver se o nosso serviço está bom e aonde a gente tem que melhorar. Se a nossa métrica for, por exemplo, de gravidade do caso, a gente está atendendo numa UPA, numa sala vermelha, a gente pode ver a nossa resolutividade, como é que está. Se a resolutividade está boa, ok. Se não está boa, aonde a gente tem que intervir para melhorar. Em qualquer tipo de local que a gente atenda, a gente tem que ver os retratamentos, as trocas de conduta, se elas são frequentes, se não são frequentes, se elas batem com a literatura em termos de tratamento, por exemplo, de infecção, onde eu tenho, às vezes, que trocar um antibiótico, ou se eu estou utilizando pouco ou muito antibiótico, pouco ou muito tratamento, se eu tenho que ter trocas de condutas ou não. E a outra coisa que a gente sempre fala, e fala para quem está em formação e fala para o pessoal que está na linha de frente, é da repetição de exames, às vezes com uma frequência muito grande que não se justifica, tá? Sacrificando o paciente e onerando o sistema. E todo mundo quer que o sistema seja o mais produtivo possível para que a gente tenha uma melhor qualidade de atendimento, mais recursos, e aí sim as nossas métricas vão ser perfeitas e a nossa qualidade vai ser crescente. Vamos para o próximo? Isso. Então, o que a gente tem? Né? Não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Tá? A gente tem os sistemas superlotados, sejam eles particulares, sejam eles públicos, sejam eles dentro do hospital ou fora do hospital, a gente tem um sistema de saúde superlotado. E aqui no Sul, principalmente nos meses de inverno, né, por causa das doenças respiratórias, que esse ano nos deram uma grande rasteira, a gente já tinha a localização, né, de vírus sincicial respiratório desde janeiro. O pessoal de Manaus teve surto de vírus sincicial respiratório que eles viam muito eventualmente e se levou um grande susto, como se levou na época da pandemia inicial da Covid, onde faltou oxigênio em Manaus. Esse ano nós chegamos num limite de faltar oxigênio de novo, por causa dessa aumento do número de vírus sincicial respiratório. Então, assim, ó, se a gente tem
muita gente para atender e tem limitação do atendimento pela equipe, pelo local ou por qualquer outra circunstância, a gente tem que ter um sistema de triagem. Tá? O sistema de triagem mais conhecido que tem é o sistema de Manchester, né? Que é aquele sistema de classificação por cor, que vai desde o verde até o vermelho, tá? Para a gente estratificar, ver quem é que vai ser atendido antes. Tá? Muitas vezes, quando a gente está, por exemplo, numa UPA, a gente tem o acolhimento que pode referendar para uma UBS aqueles casos mais leves. Né? E o contrário também, quem está na UBS pode referendar para serviços tipo UPA ou serviços de hospital aqueles pacientes que foram mais graves. Mas nós temos vários sistemas desses. Tá? Nós temos a escala de triagem canadense, a gente tem o triângulo de avaliação pediátrica, e nós vamos falar ainda hoje sobre ele, porque é uma coisa que eu gosto muito. O Clariped, que é um sistema de score nacional, já é mais antigo, ele é do início desse século, não foi completamente validado ainda, mas nós estamos fazendo uma grande força para que ele seja validado, exatamente por ser nacional e tratar com as nossas condições. E, falando em população, a maior população do mundo, a população indiana, também tem o seu score de classificação, que é o score indiano de emergência pediátrica. Fora isso, tem sistemas de acuidade e triagem pediátrica de Taiwan, mas os mais conhecidos, os mais utilizados por nós, é Manchester e o canadense. E, a partir daí, a gente fez todas as adaptações para fazer os nossos adaptados ou não. A próxima imagem, por favor. Tratando mais diretamente, então, da emergência, né, e o primeiro grande tema, né, da conversa que nós vamos ter hoje, esse aqui vai nos ocupar um bom tempo, porque a gente vai emendar na pior das situações que a gente tem, que é a parada cardiorrespiratória, que a gente vai tentar evitar de todas as maneiras. E como é que a gente vai evitar essa pior apresentação de gravidade da doença? Fazendo uma avaliação e atendimento sistematizado da criança que se torna criticamente enferma. Mas não só da criança criticamente enferma, de toda a criança que vem a o nosso atendimento. Vamos para o próximo? Como é que a gente faz isso? Né? Antes de tocar no paciente, é aquela coisa que quem está acostumado a fazer atendimento de porta, tá? Faz de uma maneira instintiva e temos uma maneira de fazer, né, mais organizadamente. E essa maneira organizada é através da impressão inicial. É aquela passada que a gente dá pela sala de espera e, de repente, pesca uma das crianças que está ali e diz, opa, essa criança não está bem, ela tem que estar aqui na sala de espera. Por acaso ela passou pela triagem que pode não ter detectado, ou ela passou pela triagem e no tempo entre a triagem e o atendimento ela piorou. Então, o que a gente faz na avaliação inicial? A gente faz a técnica do triângulo de avaliação pediátrica, que eu já falei ali, que é um método de triagem, e que nós vamos esmiuçar ele um pouquinho agora. A próxima, por favor. Está aqui o nosso triângulo, e como tudo no atendimento, né, a gente tenta botar as siglas, e a sigla que ele tem, né, as iniciais ABC, que a gente faz na maior parte das avaliações. E no A a gente vai avaliar a aparência da criança, no B a respiração da criança, e no C a circulação através da cor. Lembrem que nós não estamos examinando diretamente, nós não estamos tocando no paciente, nós estamos tendo uma avaliação inicial. O próximo slide. No A de aparência, tá? No azulzinho, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma avaliação sumária do nível de consciência dessa criança, através da interatividade, da agitação e da atenção. E, para não esquecer de nada, tem uma regra mnemônica que não significa nada, e de tão boba que ela é, a gente decora, que é o TICOF. O que é o TICOF? O T de tônus muscular, onde a gente avalia se a criança, ou no colo, ou sentada, ou caminhando, tem um tônus muscular adequado. Ou se ela está muito rígida, se ela está com algum problema muscular de rigidez, ou se ela está muito flácida, talvez até inconsciente. A gente vê a interatividade dessa criança, se ela está se comunicando com as pessoas que ela conhece ou se ela não está se comunicando, se ela interage, se ela se acalma ou se ela não se acalma, a gente vê na
consolabilidade dessa criança. Muitas vezes a gente vê uma criança agitada, chorosa, e quando chega um cuidador conhecido, quando chega um familiar, ela se acalma. E isso me diz que ela tem um bom nível de consciência. A gente está avaliando sumariamente, mas já tem essa ideia. O olhar da criança também nos diz muito, tá? Se ela está atenta nas coisas que estão acontecendo ou se ela está com um olhar perdidinho para qualquer lado. E a fala, quando adequado. Lembrar que a gente pode avaliar a fala das crianças, principalmente a partir de 2 anos de idade, e de uma maneira mais fidedigna através dos 3, onde as crianças já têm que estar se comunicando bem pela fala. Antes disso, a gente deixa esse item suprimido para avaliar só o tônus, a interatividade, a consolabilidade e o olhar. O próximo, por favor. No B de respiração, né, que é breathing, né, a sigla em inglês aqui já está bem consolidada, né, a gente vai ver o quê? O esforço respiratório dessa criança. Se ela está respirando ou não, se aparentemente ela faz força para respirar, se ela tem uma posição que facilite a respiração dela. Então, a gente vê muitas vezes crianças asmáticas se jogando um pouquinho para trás para ficar um pouco mais inclinada com o pescocinho para frente. As crianças com dificuldade respiratória alta, esticando o pescoço para frente, se recusando a ficar deitada. Então, é isso que nós vamos avaliar. Se a criança aparentemente respira bem, se ela não está respirando ou se ela tem um grau de dificuldade respiratória. E no C, que nós vamos avaliar sumariamente a circulação da criança, o próximo, por favor, nós vamos ver a avaliação sumária da circulação do aparelho circulatório dessa criança através da cor. E na cor, o que nós temos que lembrar? A gente tem que ter um treinamento visual bom, porque a gente tem que avaliar as condições étnicas do paciente. Eu não posso avaliar alguém do nosso Nordeste aqui da mesma maneira que eu avalio alguém dos campos de cima da serra. Se eu pegar alguém dos campos de cima da serra e mostrar para o médico do Nordeste, o que o colega vai nos dizer? Essa pessoa é pálida, essa pessoa está branca. Não, nós somos assim. Tá? Assim como o pessoal indiano tem um tom mais acinzentado de pele, o oriental tem um tom mais amarelado, nós temos que saber avaliar isso. O que é normal? Normal está com o padrão étnico da pele do paciente. O que nunca é normal? Ter cianose, coloração arroxeada, ter palidez, principalmente de mucosas, de lábio. Moteamento, que é aquela pele tipo rendada. A gente olha para a pele de uma criança, né, de um paciente que está moteado, parece que está olhando uma pedra de mármore, ela é toda mal definida. Sufusões hemorrágicas, né, por abrasão, por lesões, por sangramento, e petecas, que são aqueles pequenos pontos avermelhados que surgem em algumas doenças. E isso, surgindo, a gente já sabe que está falando mal e que a gente tem que avaliar de uma maneira melhor. Seguindo, por favor. Isso aqui nós vamos ver pelo menos mais 2 vezes durante a nossa fala, tá? Porque não adianta nada eu avaliar e não seguir avaliando, não seguir fazendo o que eu tenho que fazer. Esse ciclo só termina de avaliação, identificação e intervenção quando eu estabilizar a criança, quando eu estabilizar o meu paciente que, porventura, não esteja bem. E se ele veio só para uma consulta de revisão na UBS, também eu vou avaliar, eu vou identificar se ele está dentro do normal ou se eu tenho que fazer alguma intervenção, e fazendo a intervenção eu tenho que reavaliar para ver se a minha intervenção está dentro do normal. E se tratando de criança criticamente doente, é muitas vezes repetido esse ciclo. Avalio que a criança não está bem, identifiquei uma alteração, eu vou fazer uma intervenção para equilibrar essa alteração. Fiz essa intervenção, eu tenho que reavaliar a criança para identificar se isso foi suficiente ou não, se eu tenho que diminuir a minha intervenção, se eu tenho que aumentar a minha intervenção, o que eu tenho que fazer. E, a partir daí, vou reavaliar até a estabilidade da criança. O próximo, por favor. Chego para avaliar uma criança, ou uma criança chega para mim e ela está inconsciente. Eu paro com todos os meus raciocínios. A partir daí, eu tenho um paciente criticamente instável, eu tenho um paciente grave. Se eu tenho um paciente grave, a minha primeira atuação
após essa identificação, é chamar por ajuda. Equipe, treinamento e atuação em conjunto. Quando a gente atende um paciente que está inconsciente, junto com a ajuda, a gente já pede para reunir o material de atendimento. Se a minha equipe é treinada o suficiente, se no lugar que eu estou trabalhando nós já temos um treinamento de equipe, o pessoal sabe o que vai nos trazer, o que vai reunir. Se não sabe, a gente tem que lembrar quem está na cabeça do atendimento, naquele momento, tem que lembrar. Então, uma das coisas que sempre se pede de uma criança que está inconsciente é o desfibrilador, tanto o manual que a gente tem em atendimentos hospitalares, em UPA, em ambientes de saúde, ou um desfibrilador externo automático, se a gente estiver fora de um ambiente de atendimento. E, a partir daí, a gente vai partir para o suporte básico de vida. Então, vamos adiante, por favor. Não, o paciente não está inconsciente, né? Mas ele está nitidamente doente, ele não está bem. Ele não está bem, mas ele me mostra que está vivo. Quem está vivo move o coração, move o pulmão. E aí vem outra regra mnemônica que nós vamos lembrar. Quem se move, pede move. E o que é o move? Monitorização. A mais ampla que tiver disponível ou a mais específica para o caso que a gente está atendendo. Monitorização, oxigênio e veia e acesso venoso. Existem exceções para isso em algumas crianças criticamente doentes? Sim, existem. Mas, de uma maneira geral, se a minha equipe está treinada, se a gente consegue atuar nessa maneira de receber um paciente criticamente doente e fazer monitorização oxigênio e veia, eu já comecei o tratamento, eu já avaliei, eu já identifiquei, eu já fiz a intervenção do MOV, e aí eu vou continuar avaliando para fazer outras identificações. Adiante, por favor. Fiz o triângulo de avaliação pediátrica, tá? E a criança está doente, ela precisa de um atendimento e, por enquanto, não precisou de intervenção maior ou eu fiz a intervenção do MOV, da monitorização oxigênio e veia, ela está relativamente estável, então eu vou seguir para a avaliação primária. Então, nós tivemos a impressão inicial através do triângulo de avaliação, essa criança não precisou de um suporte básico de vida, mas ela está doente, eu fiz a intervenção de monitorização oxigênio e veia e parti para a avaliação primária. Então, vocês vejam, isso pode ser para uma criança criticamente doente, isso pode ser para uma criança que vem para a consulta. Seguindo, vamos ver o que é a avaliação primária, esse ABCDE. Próximo disso. A é de via aérea, tá? Onde nós vamos ver se a via aérea do paciente está permeável ou não. E nós vamos ver assim, ó, que isso não é só uma sequência lógica de ordem alfabética. Isso é uma sequência de suporte de vida, isso é uma sequência onde aparecem as coisas mais frequentemente graves, que agravam o estado de saúde da criança e que a gente tem que intervir. Então, nós começamos com a via aérea. Uma via aérea permeável é aquela via aérea que deixa o ar passar da via aérea superior extratorácica para a via aérea inferior. Então, eu fico tranquilo, posso partir para o resto da avaliação. Ou não, ela não é uma via aérea permeável, ela pode ser uma via aérea preservável. O que é uma via aérea preservável? É aquela que, com pequenos procedimentos, retificação da via aérea, aspiração, posicionamento da cabeça da criança, ela consegue respirar bem. Ok. Não, não é nem isso, é uma via aérea que não é permeável. Então, eu tenho que intervir, eu tenho que fazer uma intubação, eu tenho que passar uma máscara laríngea, eu tenho que fazer alguma coisa para essa criança para que o ar possa entrar pela via aérea superior e vá ao pulmão, que é o nosso objetivo. Passado por essa etapa, nós temos uma via aérea que está funcionando de uma maneira artificial ou natural, nós vamos aí sim avaliar a respiração dessa criança, examinando, auscultando essa criança. Vamos fazer a ausculta. E a ausculta de emergência é a ausculta que a gente diz que é de 10 pontos, são 4 pontos na parte anterior do tórax, 4 pontos na parte posterior e os pontos nas axilas. Está ventilando, eu não vou precisar intervir, eu vou seguir para o C de avaliação cardíaca. Mas não, ela não está respirando bem, ela tem sibilo, ela tem dificuldade para respirar,
então eu vou intervir nisso. Vou fazer medicação, vou aumentar o oxigênio, até eu equilibrar o B para poder passar para o C. No C, a gente brinca que tem o grande C, tá? Para não esquecer nada. E o grande C começa na ponta do dedo, onde a gente faz oximetria, onde a gente vê o tempo de enchimento capilar, onde a gente vê a palma da mão para ver se ela está corada, se ela está úmida, gosmentinha, daquele paciente que está em choque. A gente vê pulso periférico, a gente vê a pressão arterial e pulso de bebês e pulso de crianças maiores, o pulso central. E aí a gente vai fazer a ausculta cardíaca, com todos os parâmetros de ausculta cardíaca, não esquecendo de palpar fígado, porque na falha de bomba, na falha do coração, o fígado pode ficar aumentado, então isso é uma coisa muito importante da gente avaliar, e a avaliação da diurese, lembrando que a chegada da criança, a diurese que ela tem, não é avaliável, e sim aquela diurese que vai aparecer depois do meu início de atuação. Lembrando, então, para o pessoal que não faz pediatria com tanta frequência, diurese mínima de criança, né? E depois nós vamos ver o que a American Heart considera criança e o que considera adolescente, mas, basicamente, de 8 anos para baixo, 1 ml por quilo-hora de urina, de 8 anos para cima, pelo menos meio ml por quilo-hora. E isso vai fazer parte da nossa avaliação, da nossa reavaliação, da nossa identificação e da nossa intervenção. Eu consegui passar pelo C, nós vamos para o D, de desabilidade, onde a gente vai ver as alterações neurológicas dessa criança. Tá? Então, nas avaliações neurológicas, sim, a gente pode fazer toda a escala de Glasgow, né? Mas, normalmente, na emergência, a gente não tem tanto tempo, a coisa fica mais empírica, a coisa fica mais pela avaliação por experiência do examinador. Mas muito importante na avaliação neurológica a gente ver as pupilas desse paciente e a gente ter uma medida da glicemia periférica do HGT. Se a gente não precisar intervir aqui, nós vamos para o E de exposição total. Paciente que está criticamente doente, paciente que está doente, que está precisando de intervenção, não pode ser examinado por frestas, por janela. Tem que ser completamente despido, porque muitas vezes a gente vai notar aí fraturas, escoriações, lesões, as próprias petequias, sufusões hemorrágicas que não apareciam na face ou na pele que tinha sido desnuda. Quando a gente expõe completamente o paciente, a gente vai ver. Na exposição total, também a medida da temperatura. E assim a gente acaba essa primeira avaliação do paciente de uma maneira geral, tentando identificar qual é o órgão que está, qual é o sistema que está nos causando essa descompensação de doença. O próximo, por favor. Aqui, como eu disse que a gente não consegue, na maior parte das vezes, né, de uma maneira rápida, fazer toda uma escala de coma de Glasgow, tá? Aquela famosa escala que vai de 3, o paciente muito ruim, a 15, o paciente completamente lúcido, mas a gente pode ter uma ideia na criança usando o AVDI, onde há aquela criança que está atenta, e eu suponho, por ela estar atenta, que ela tem um Glasgow entre 14 e 15. Se ela não está atenta, mas ela responde à voz, eu sei que ela está num Glasgow de pelo menos 10, 11, tá? 12 ou 13. Se ela não responde à voz, mas responde à dor, eu sei que ela está pior, mas o Glasgow dela deve estar entre 9, 10 ou talvez 11. Tá? Mas não, ela não responde a absolutamente nada, ela tem um Glasgow de 8 para baixo. E quem trabalha em emergência sabe que criança inconsciente com Glasgow de 8 para baixo, adulto, adolescente inconsciente com Glasgow de 8 para baixo, significa manipulação de via aérea, proteção de via aérea e intubação. O próximo, por favor. Novamente aqui, acabei a minha avaliação inicial, eu vou identificar qual é o problema que eu tenho, eu vou intervir e vou continuar a minha avaliação. Como é que eu continuo a minha avaliação? No próximo slide. Aqui nós vamos para a avaliação secundária, que a rega mnemônica é o sample. Muitas vezes os adultos usam AMPLE, tá? Porque eles pulam os sinais e sintomas, porque o adulto costuma identificar esses sinais e sintomas já no início do atendimento. Tá?
Crianças, muitas vezes, não. A gente tem que perguntar para o acompanhante, a gente tem que perguntar para quem nos trouxe. Então, o próximo slide, por favor. Nós temos o sample, onde começa pelo S de sinais e sintomas. O que aconteceu com essa criança que ela ficou assim doente e vocês me trouxeram para atendimento? A pesquisa de alergias, que é muito importante, porque pode ser a causa da descompensação da saúde dessa criança. N de medicamentos em uso. E na pediatria a gente sempre chama atenção. Mais do que medicamentos em uso, a gente tem que pesquisar os medicamentos que, porventura, essa criança possa ter tido contato. Crianças ficam em casa de avós. Não existe vô que não tome um antihipertensivo, que não tome uma medicação para controle de diabetes, que não tome uma medicação neurológica. Ah, mas eu guardo lá em cima. Sim, mas o anjinho conseguiu subir em cima da cama, em cima do banquinho, para pegar aquela medicação lá em cima e ele pode estar intoxicado. No P de passado médico, muito importante na avaliação de qualquer paciente, a gente saber se teve alguma intercorrência no passado ou não, que possa ter novamente afetado essa criança. L de leste, em inglês, última, né, de última refeição, e principalmente nos casos de alergia alimentar, a gente pode pegar aí alguma pista, ou se a gente precisar fazer algum procedimento cirúrgico nesse paciente, a gente tem que informar para o anestesista para ter mais ou menos proteção de via aérea na hora da anestesia. E, por fim, E de eventos. O que aconteceu um pouco antes dessa criança ficar doente? Diferente dos sinais e sintomas, né? É aquela coisa assim que a gente pesca da história. Ah, ele estava brincando na casa de um amiguinho. Opa, vamos ver com um amigo, então, o que aconteceu? Ah, ele saiu para andar de bicicleta e os amiguinhos vieram me chamar que ele tinha caído. Ok, então foi uma queda. Em cima disso, eu vou remontar o meu raciocínio. O próximo, por favor. Novamente aqui, para lembrar da importância de avaliar, identificar e intervir. É um ciclo que nunca acaba, só vai acabar na estabilização do nosso paciente. O próximo slide. Passei para o exame físico, que é uma coisa meio estranha quando a gente dá aula de exame físico para o pessoal de emergência, diz assim, olha, o exame físico tem que ser focado para a nossa hipótese, mas ele tem que ser completo. Então, é uma coisa meio estranha, mas que a gente acostuma fazer, né? Então, a gente vai fazer um exame, como a gente chama, de cabeça aos pés, mas focando principalmente nas coisas que a gente viu, no ABCDE ou no sample. Passamos pelo exame físico. Próximo slide, por favor. Tá? Aqui eu suprimi o slide do avaliar, identificar e intervir, porque senão ia ficar muito chato da gente estar sempre repetindo isso. Mas a cada coisa que a gente faz, a gente avalia, a gente identifica e a gente intervém. Vou passar para os exames complementares. Quem trabalha com adulto está acostumado com pacientes doentes anterior ao agravo da doença. Tá? Então, é muito comum o clínico pedir muitos exames. Ele pede exame de rim, ele pede exame de fígado, ele pede prova inflamatória, ele pede um monte de exame. A criança normalmente não é uma criança doente cronicamente. Então, quando a gente pede exame complementar, a gente pede focado já nos nossos achados, na nossa avaliação, na nossa identificação. E a intervenção é fazer os exames focados. E isso que eu não sou gestor de nenhum serviço. Se eu fosse gestor de serviço, vocês iam dizer, não, tu não quer gastar dinheiro. Não, eu não quero é confundir raciocínio. Porque muitas vezes, num momento de estresse, vem um exame alterado que não tem nada que ver com a situação de doença da criança. Então, a gente tem que saber pedir exames para poder montar raciocínio. Depois do exame complementar, nós vamos no próximo slide, por favor. Nós vamos ver, nós já vamos ter que ter um diagnóstico dessa criança, nem que seja um diagnóstico sistemático para tratamento. Tá? E aí nós vamos ver se tem um protocolo ou não. Por exemplo, eu tenho um protocolo de tratamento de recém-nascidos com menos de 7 dias que estão com febre. Esse eu tenho que fazer punção lombar, eu tenho que fazer coleta de urina, eu tenho que coletar hemocultura e tenho que começar imediatamente com antibiótico. Esse é um protocolo. Tá? Mas não é um recém-nascido, não é uma febre, é uma doença respiratória, que eu não tenho protocolo para tratamento. Ok, então vamos para o próximo slide. Não tendo protocolo de tratamento, nós vamos instituir o tratamento, que é o tratamento que está indicado
pelo nosso serviço, pelas nossas rotinas ou pela experiência de quem está atendendo. E esse é todo o esquema de tratamento, de avaliação sistematizada que a gente faz às nossas crianças e principalmente às criticamente doentes, começando pelo triângulo de avaliação pediátrica, passando pelo ABCDE, passando pelo sample, exame físico, exames complementares e para chegar no tratamento, que é por protocolo ou não. O próximo slide, por favor. Só para ninguém esquecer e poder me chamar de chato, não esquecer, avalia, identifica e intervém. E depois da intervenção, nós vamos reavaliar, nós vamos identificar se precisa mais alguma coisa ou não. Muitas vezes, vamos lembrar de oxigenoterapia. Oxigenoterapia como intervenção, tá? Na emergência, é a maior quantidade de oxigênio que a gente conseguir dar. Tá? Então, no início, não é o catéter extranasal. No início, nós vamos botar uma máscara. Tá? Mas, não, Silvio, o paciente não precisa de tanto oxigênio. Que bom! Então, eu estou reavaliando, eu identifiquei que ele não precisa de tanto oxigênio, a minha intervenção vai ser diminuir o oxigênio. Ok? Que bom. Então, avaliar, identificar e intervir. O próximo, por favor. Aqui vai ficar pequenininho, tá? Mas nós temos um slide da American Heart Association, tá? Onde eles já validam o nosso triângulo de avaliação pediátrica. O triângulo de avaliação pediátrica é um método de triagem, sim, mas a partir dele é que nós vamos ver se a gente precisa se atirar em cima do paciente e fazer intervenções intensas e rápidas, ou se a gente vai ter tempo de fazer a avaliação inicial e depois a avaliação secundária e depois o exame físico e depois os exames complementares com mais calma. E como é que a gente vê isso? Principalmente a partir do triângulo de avaliação pediátrica, se essa criança tem um nível de consciência preservado ou não. Não tem nível de consciência preservado, é suporte básico de vida que nós vamos ver em seguida. Ela tem nível de consciência, nós vamos ver se ela respira. Se ela respira, nós vamos ver se ela tem pulso. Então, isso é o suporte básico de vida inicial, e isso é o que a gente vai fazer naquela criança que não está bem. Ela está viva, quem se move, pede move. Monitorização, oxigênio e veia, vamos reavaliar, vamos reidentificar, vamos reintervir, assim até estabilizar a nossa criança. A qualquer momento que a gente esteja atendendo uma criança e ela apresentar um agravo que bote em risco a vida ou a integridade, uma possibilidade de sequela, nós vamos intervir, nós vamos parar de fazer o nosso raciocínio para fazer a intervenção. Vamos para o próximo, por favor. O pior dos cenários que a gente tem é a parada cardiorrespiratória. Tá? E o que a gente lembra na parada cardiorrespiratória da criança? No triângulo de avaliação pediátrica, o que ela vai ter? Ela vai ter palidez ou cianose, ela não vai estar respirando, aparentemente, e depois a gente vai comprovar que ela não está respirando, né? E a aparência dela é horrível, ela não reage conosco, ela não respira e a cor está horrível. Então, nós vamos partir para o suporte básico de vida. Quando a gente chega no suporte básico de vida, o que a gente tem que falar sobre parada cardiorrespiratória da criança? Que somente 15% das paradas cardiorrespiratórias são súbitas e de causas cardiológicas. Então, quem lida com adulto lida com o outro lado da moeda. Lida com 85% de paradas por motivos cardiológicos. E nós, aqui na pediatria, é no máximo 15%. E eu digo no máximo porque nessa avaliação de 15% já estão incluídos todos os hospitais terciários de atendimento cardiológico, tanto daqui, quanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto da África, de todos os lugares. Tá? Então, isso é um dado que está superestimado. Se a gente for pegar uma UPA nossa aqui do Rio Grande do Sul, essas causas cardiológicas de parada súbita vão chegar a mais ou menos 5%, olha, extrapolando 7,5%. Mas, a nível mundial, levando em conta esses hospitais especializados, nós podemos ter até 15% de parada por causas cardiológicas. E, para isso, a gente treina para atender. Mas a maior parte das crianças que param, elas nos avisam que vão parar. É aquela criança que está doente, que ficou ruim, que ficou muito ruim, e está lá levantando a mão para nós, dizendo, olha aqui, tio, eu estou ficando doente, eu vou parar. Eu estou respirando muito mal, eu vou parar.
e a criança para principalmente por hipoxemia. E essa hipoxemia evolui para um choque com insuficiência ventilatória, com parada respiratória e subsequente parada cardiorrespiratória. Então, o nosso grande papel na prevenção de 85% das paradas cardiorrespiratórias das crianças é a prevenção, é saber, com o triângulo de avaliação, com avaliação inicial, com avaliação secundária, com avaliar, identificar, intervir, barrar esse processo. Antes dessa criança parar, nós vamos atuar. Mas, infelizmente, às vezes, elas vão parar ou vão chegar para nós paradas. E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Adiante, por favor. Quem lida com adulto sabe a rotina de atendimento de parada cardiorrespiratória de adulto. Então, aqui nós vamos ver as particularidades que tem. Por quê? Bebês e crianças têm uma particularidade de atendimento, enquanto os adolescentes já seguem os protocolos de adulto. Então, nós vamos ver quais são essas diferenças. O próximo, por favor. O que nós vamos comentar aqui? Nós vamos comentar principalmente baseado nesses dois documentos. Né? O documento científico da Sociedade de Pediatria, onde leu, onde a gente analisou, onde a gente traduziu os destaques das diretrizes de recuperação cardiopulmonar, tá? E das paradas cardiorrespiratórias cardiológicas de todo mundo. A American Heart pegou os dados do ILCOR. O ILCOR é uma entidade internacional que estuda as melhores evidências de atendimento de emergência, passa para as academias, no caso, a Academia Americana de Pediatria e a Academia de Cardiologia, Associação Cardiológica Americana, que fazem os guidelines, que fazem as rotinas, e a gente adapta em todos os países. O próximo, por favor. O que nós temos? Nós temos uma cadeia, tá? E essa cadeia, para quem está há mais tempo, né, eu não consigo ver a cara de todo mundo, o Wilson, que está aparecendo ali, não parece ter tanto tempo assim de atendimento de emergência, né? Mas assim, ó, essa cadeia começou com 4 elos, gente. Então, a gente fazia a prevenção, a gente fazia o atendimento inicial e a gente fazia o atendimento avançado, que é a eletroterapia, o choque, tá? Ou o transporte daquele paciente que estava sendo atendido fora do hospital. E essas são as duas cadeias. A cadeia de cima é aquela parada atendida dentro do hospital, a cadeia de baixo é a parada atendida fora do hospital. Tá? Desde 2005, mais ou menos, a gente instituiu os cuidados após a recuperação. Porque tão importante quanto reverter o quadro do paciente em parada é mantê-lo vivo e mantê-lo bem. E pensando nisso, em 2020 foi acrescentado o 6º elo dessa cadeia, que é o tratamento continuado, tanto psicológico quanto clínico. Então, nós temos agora uma cadeia de 6 elos que a gente obedece, que vai desde a prevenção, o atendimento imediato, o chamado de equipe, o atendimento com início de compressão, o choque quando indicado, o tratamento posterior à recuperação e o tratamento a longo prazo. Como eu falei que bebês e crianças têm um protocolo diferente, nós temos que saber o que é bebê e criança. Tá? Então, o que é bebê? Bebê é todo aquele nenê que já saiu da sala de parto, que não precisou de atendimento ou que ele precisou de atendimento na sala de parto, mas saiu, então, o recém-nascido, até completar 1 ano de idade. Criança é quem tem 1 ano de idade até os sinais de puberdade. E adolescente é aquela criança aquele paciente que apresenta sinais de puberdade. O próximo, por favor. Não, pode deixar aí. E o que é sinal de puberdade para a American Heart? A gente não tem como fazer um exame detalhado para saber se é púbere, para saber se não é púbere. O que a gente faz? Nas meninas que têm broto mamário, a gente considera como adolescente. E os meninos que tiverem ou pelo facial, ou pelo torácico, ou pelo axilar, a gente considera adolescente. Então, se tem sinais de puberdade, é adolescente, a gente trata como adulto. Se não tem, é bebê ou é criança,
e a gente vai tratar como criança. A exceção disso que nós vamos falar na pediatria é o atendimento do recém-nascido em sala de parto. Esse tipo de reanimação é diferente. Saiu da sala de parto, é bebê, vai ser atendido como bebê e como criança, com as coisas que nós vamos ver. Então, aqui começa o SBV, o Suporte Básico de Vida. Quais são as atuações de nós socorristas, nós profissionais de saúde? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificação de segurança da cena. E a grande frase é essa, né? Nós já temos uma vítima, nós não podemos ter outra. Isso se aplica principalmente para paradas cardiorrespiratórias fora de ambiente médico-hospitalar. Tá? Mas, mesmo dentro desses ambientes, nós vamos ver depois uma característica. Então, primeira coisa, é uma cena segura, é um ambiente seguro para eu atender, então eu vou atender. Segunda coisa que eu faço é verificação da responsividade, da consciência desse paciente. O paciente está inconsciente, imediatamente eu chamo por ajuda, eu peço para a minha equipe se reunir. Fiz isso, eu vou ver se a criança tem pulso e se ela tem ventilação. Em não menos de 5 segundos, porque isso não me dá segurança, e não mais de 10 segundos para não perder tempo. Como eu já tinha comentado, bebês, pulso braquial, crianças, adolescentes, adultos, pulso carotídeo. O próximo, por favor. Na verificação de segurança da cena, nós temos ali uma cena de engarrafamento, de trânsito. Não é seguro atender paciente aí. Nós temos que interromper trânsito antes e depois da cena. Meio de multidão, a gente tem que olhar, eu sou o único profissional de saúde, eu vou eleger alguém para afastar a multidão e eu poder atender o meu paciente. No canto inferior, uma zona de conflito. Zona de conflito não é para leigo. Nós, que não somos militares, tem gente especializada para isso. Acabou o conflito, sim, nós podemos entrar e ajudar. Paciente acompanhado por acompanhante alterado de comportamento. Não dá. A gente pode ser agredido, ele pode atrapalhar na reanimação. Então, alguém tem que afastar essa pessoa que está alterada. E, por último, naquela imagem central inferior, é uma imagem que, infelizmente, a gente vê nos locais de atendimento. E essa aí foi a minha contribuição para o Grupo Nacional de Reanimação, e provavelmente na nossa próxima edição do livro já vai ter essa imagem, que é da prateleira vazia. Então, mesmo eu estando dentro de um serviço médico hospitalar, eu tenho que saber com o que eu conto, porque não adianta nada gritar na hora do atendimento por um medicamento que eu sei que não existe, que não está disponível naquele local. O próximo, por favor. Verificação de segurança, de nível de consciência, de uma maneira eficaz, eu chamo pela pessoa e dou uma chacoalhadinha. O próximo, por favor. Está inconsciente? Chama ajuda. O próximo. Se eu estiver fora de um ambiente médico-hospitalar, chamo o SAMU 192. Se eu estiver dentro de um ambiente médico-hospitalar, eu vou chamar a linha vermelha, a linha amarela, a linha qualquer cor, que vai reunir a minha equipe ou vai ser no grito mesmo, como na maior parte dos locais que a gente trabalha. O próximo. Chamar ajuda e, no mínimo, pedir ou um desfibrilador externo automático, a figura mais à esquerda da tela, ou o nosso desfibrilador manual, que é o grande auxiliar que nós temos na reanimação. O próximo. Verificação em não menos de 5, não mais de 10 segundos, de pulso e ventilação. A ventilação a gente vê pela expansão do tórax e o pulso a gente palpa nos bebês braquial, nas crianças maiores, no pulso carotídeo. Vocês vão ver em literatura que pode ser palpado também o pulso femoral. E eu sempre brinco, criança, o pulso femoral está dentro das fraldas, e as fraldas podem estar recheadas. E se as fraldas estiverem recheadas, vai poder me dificultar na hora da compressão cardíaca. Então, vamos palpar pulso braquial, que é mais limpinho. O próximo. A vítima está inconsciente. Nós já verificamos isso, já chamamos por ajuda, pedimos um material. Então, eu vou ver se ela respira e tem pulso. Quem respira tem pulso. É impossível respirar sem pulso. Então, se respira, ela vai ter pulso, eu vou me tranquilizar.
A única coisa que eu tenho que fazer a diferenciação é do gasping, é daquela respiração agônica, que é muito irregular. Essa não é respiração e essa o paciente pode não ter pulso. E nisso a gente tem que intervir. Próximo. A vítima está inconsciente, ela respira e tem pulso, então nós vamos monitorizar até a chegada do resto da equipe para poder botar essa criança que está inconsciente num local adequado de monitorização e de atendimento e vamos seguir o nosso atendimento. E, às vezes, a gente pode até ajudar ela a respirar com o famoso Guedel, que é a cânula orofaríngea, né, para facilitar a ventilação. Não estou, eu estou fora do hospital, eu posso fazer as manobras de elevação da mandíbula ou da elevação do queixo, tá? Se eu tiver uma razoável certeza que essa criança não tem um traumatismo raquimedular. A próxima, por favor. Ela não respira, mas tem pulso, ainda bem, ela está só numa parada respiratória. Então, para essa criança, eu vou ter que fazer ventilação de resgate. E está em vermelho já a alteração de 2020 da American Heart, dos guidelines de atendimento de parada, que a frequência é de 2 a 3 ventilações, de 2 a 3 segundos, desculpe, de intervalo entre as ventilações, nos dando 20 a 30 ventilações por minuto. Tá? No cenário onde a ventilação for boca a boca, e vamos lembrar, boca a boca em época de pandemia não se faz, a menos que conheça o paciente. Tá? Eu conheço o paciente, vale a pena o risco de uma infecção? Ok, vou fazer boca a boca. Se for um bebê, eu vou englobar boca e nariz com a minha boca. Se for uma criança ou um adolescente, eu vou englobar a boca com a boca e vou clampear o nariz. O próximo, por favor. Aqui está demonstrada a ventilação boca a boca, tá? Que aqui bebê é boca, nariz, boca, criança maior, boca a boca. Ou somente as inclinações de cabeça quando a gente souber que a criança está ventilando e que não tem o traumatismo raquimedular. Aqui são válvulas que a gente tem, tá? Para ventilação boca a boca, sem ser boca a boca. A gente vai ventilar nesses métodos de diminuição de contaminação quando a gente tiver isso disponível. Eu, por exemplo, tenho no carro esses métodos de barreira, nunca precisei usar, tá? Mas desde que eu fiz meu primeiro curso de reanimação, eu comprei e tenho lá no carro. O próximo, por favor. Ventilação com bolsa válvula máscara, né? Um famoso AMBU. AMBU é marca, não é aparelho, mas é um bom, né? Bolsa válvula máscara. Lembrando que os dedos de quem ventila, indicador e polegar, deve estar em C, fazendo um bom selo, uma boa pressão na máscara contra a face da criança. Se a gente tiver, mais reanimadores, a técnica do duplo CIE, onde um vai fixar e o outro vai ventilar. O próximo, por favor. A vítima está inconsciente, não respira, mas tem pulso. Nós começamos as ventilações com um intervalo de 2 a 3 segundos, fazendo de 20 a 30 por minuto. A cada 2 minutos, a gente tem que verificar o pulso, porque essa criança pode ter progredido na sua doença e não estar mais só em parada respiratória, e sim estar em parada cardiorrespiratória. Qualquer momento que a gente detectar ausência de pulso ou um pulso abaixo de 60 na criança com uma perfusão, essa criança é considerada em parada cardiorrespiratória e assim ela deve ser tratada como parada cardiorrespiratória. O próximo. Parada cardiorrespiratória para os americanos, né, os CPR, é tão fácil de atender como dizer CAB. Não é. Vamos para o próximo. O que é o CAB? Aqui eu vou... Isso. Eu vou ter que atender essa criança em parada. E eu vou começar pelo C, que é de compressão. Então, eu tenho que saber, aí eu quero microfones abertos, tá? Onde que a gente comprime, onde a gente faz a compressão, a mal traduzida massagem cardíaca. Vamos lá, microfones abertos. Onde a gente comprime?
Wilson, tu é o único que eu estou vendo aqui no momento. Diga lá, onde que a gente comprime? Ninguém se habilita? Vamos para o próximo slide, então. Próximo slide. A gente comprime abaixo da linha intermamilária, tá? Então, abaixo da linha que liga os mamilos, poupando o apêndice tifoide. Então, terço inferior do externo, poupando o apêndice tifoide. Próximo slide. O quanto, qual é a profundidade que a gente comprime? O próximo slide. A gente comprime em adultos em torno de 5 centímetros, não passando de 6 centímetros. Então, um adolescente maior, vai ser essa a profundidade da nossa massagem, da nossa compressão cardíaca. Em crianças, a gente usa a regra do 1/3 do diâmetro anteroposterior, desde o recém-nascido até os sinais de adolescência. Isso vai dar, em crianças maiores, em torno de 3 a 5 centímetros, crianças menores, em torno de 3 a 4 centímetros. O próximo slide. Como é que a gente comprime? Quais são as técnicas que a gente tem de compressão? Tem a técnica dos 2 dedos, quando a gente está atendendo lactentes pequenos, e é o único ressuscitador. Ela é cansativa, ela é pouco eficaz, mas é a que menos a gente perde tempo entre a compressão e a ventilação. Se a gente tiver mais do que dois ou mais reanimadores, a gente vai comprimir com a técnica dos 2 polegares. Quando a gente não conseguir mais abraçar com a mão as crianças, a gente vai passar para a técnica habitual, com 1 ou 2 mãos. O próximo slide, por favor. 2 mãos, como a gente faz em adultos, ou 1 mão, como a gente faz em adolescente menor ou crianças menores. O próximo slide. A frequência das compressões, a mesma de adulto. Próximo slide. De 100 a 120 compressões por minuto. E aqui a gente resume, né, o que é uma reanimação de alto padrão. É aquela que a gente tem a profundidade certa, no lugar certo, com o ritmo certo e deixando o tórax voltar ao normal depois de cada compressão. A gente tem que deixar com que o coração se encha de sangue para voltar a comprimir. E isso só vai acontecer se a gente deixar o tórax retornar à sua posição original. O ritmo de 100 a 120 por minuto. Eu não tenho como medir isso, eu não tenho aqui um metrônomo. Então, nós vamos voltar à década de 70 e, segundo a sugestão da American Heart, nós vamos ter Stay Alive na cabeça. Stay Alive, aquela musiquinha dos Bee Gees, né, que diz ha, 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 stay alive, ha, 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 stay alive. E assim a gente chega a um ritmo de 109 por minuto, que está bem entre os 100 e 120, que é preconizado. Agora, a gente pode cantar durante a reanimação? Não, a gente não pode cantar por 2 motivos. Porque, primeiro, não é um lugar para cantar. E, segundo, se eu estiver fazendo ha, 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 stay alive, eu não sei quantas vezes eu estou comprimindo. Então, a música vai ficar na nossa cabeça e a gente vai apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí sim, eu vou saber quantas vezes eu estou comprimindo. Próximo slide, por favor. Lembrar sempre, né, mesmo nas equipes que não estão bem treinadas, que a gente tem que substituir o socorrista a cada 2 minutos, aquele que está comprimindo, porque é cansativo e a minha compressão começa a não se tornar eficaz. E ela não vai ter um bom resultado. Então, a cada 2 minutos, quem está ventilando, se tiverem só 2, vai trocar com um compressor. Se eu tiver uma equipe formada, que depois nós vamos ver, aí sim a gente vai fazer as substituições com outro membro da equipe. Eu comprimi 2 minutos, eu ventilei 2 minutos, eu voltei a comprimir 2 minutos, me senti cansado. Eu tenho que avisar que eu estou cansado. Eu não devo passar do meu limite para não comprometer a qualidade da minha compressão. Então, 2 minutos sempre ou antes, por exaustão ou outro motivo. Tirei o pulso do lugar, me machuquei,
não vou continuar, eu aviso e sou substituído. Próximo slide. Muito importante, qual é a relação entre as compressões e as ventilações? Vamos ver. Próximo slide. Em bebês e crianças, e aqui está a grande diferença dos protocolos. Tá? Se eu tiver um reanimador só, eu estou sozinho, eu vou comprimir 30 vezes e ventilar 2 vezes. Se eu tiver 2 ou mais reanimadores, eu vou comprimir 15 vezes e ventilar 2. Comprimir 15, ventilar 2. Agora, se for um adolescente, e claro, mesmo protocolo de adulto, essa relação vai ser sempre de 30 para 2. Próximo slide. Tem a exceção, que é daquele paciente que tem uma via aérea avançada. Por exemplo, tinha uma traqueostomia já. Ou, durante a parada, a gente entubou, passou uma máscara laríngea. A Paula deu. Então, se eu tiver uma via aérea avançada, vai mudar essa relação. O próximo slide nos mostra. Bebê e criança, a gente vai voltar para aquela ventilação de resgate. A gente vai fazer de 20 a 30 movimentos por minuto e não vai parar as compressões. As compressões vão ser contínuas e eu vou ventilar de uma maneira sem sincronismo. A cada 2 a 3 segundos, eu estou ventilando essa criança. Se for um adolescente ou um adulto, eu vou ventilar menos vezes. Eu vou ventilar 10 vezes por minuto. E essa foi outra mudança. Nos protocolos anteriores, os adultos eram ventilados 6 vezes por minuto, e essa foi a mudança de 2020 da American Heart. O próximo, por favor. Aqui está a configuração de uma equipe que a gente diz uma equipe completa e ideal. Tá? Então, nós temos o responsável pela compressão, nós temos o responsável pela monitorização, que sempre deve ficar na frente de quem comprime, nós temos o responsável pela ventilação, nós temos o anotador, que é muito importante para a gente não se perder quantas vezes a gente já usou medicação, há quantos minutos a gente está massageando e ventilando, o que já aconteceu com essa vítima. E nós temos aqui, escondidinha, a pessoa que é responsável pela medicação. Então, esses 6 são os membros ideais para a gente atender uma parada. Eu não tenho 6. Então eu não vou ter o anotador, mas a pessoa que está aqui na monitorização vai me lembrar dessas coisas. Eu tenho só 4 pessoas, tudo bem. Então eu vou ter o compressor, eu vou ter a pessoa da ventilação, eu vou ter alguém aqui na monitorização, eu vou acumulando coisas. Ou aquilo, eu comecei com menos pessoas e mais pessoas foram se agregando, foram chegando no meu atendimento, a gente vai distribuindo. E a função do líder é distribuir essas atribuições. É lembrar que o compressor tem que ser substituído pelo ventilador ou pela pessoa da medicação ou quem tiver disponível para substituir. Próximo slide. Aqui nós temos o atendimento já avançado. Tá? Por que o atendimento avançado? Porque aqui em cima está escrito assim, que eu já estou fazendo a RCP, tá? E chegou o desfibrilador. Se eu estiver na rua, vai ser o DEA, que vai me dizer se eu tenho que dar choque ou não. Ou o desfibrilador, que eu vou ver o ritmo e vou julgar se é uma fibrilação ventricular ou se é uma taquicardia ventricular sem pulso, eu vou ter que usar choque. E essa vai ser a minha primeira atuação assim que eu tiver esse diagnóstico. Ou, do outro lado do guideline, não, eu tenho uma atividade elétrica sem pulso, ou eu tenho uma sistolia, esses não são ritmos chocáveis, a minha primeira atuação é o uso da epinefrina ou adrenalina, tanto faz, é a mesma coisa. Então, se eu tiver um ritmo chocável, o ritmo de atendimento é choque, choque, adrenalina, choque, amiodarona. Choque, adrenalina, choque, amiodarona e acabou. Se eu tiver que fazer mais vezes choque, mais vezes medicação, eu vou ficar só com adrenalina. Então,
amiodarona ou lidocaína, conforme o serviço, eu vou usar 2 vezes e vou seguir depois com adrenalina. Esses gráficos têm todos disponíveis na Kelly Guideline, que eu mostrei, o vermelhinho da American Heart, que tem disponível, inclusive, no Google, não precisa nem ser o Google acadêmico. Se não for um ritmo chocável, a cada 3 a 5 minutos eu vou repetir a adrenalina enquanto eu faço os ritmos de 2 minutos de compressão, até ter a recuperação, ou, infelizmente, a gente se dá conta que não teve retorno à circulação, o paciente veio a óbito. Próximo slide, por favor. Desfibrilador, que todo o serviço que atende emergência tem que ter, tá? E o pessoal tem que estar treinado para usar. Cada desfibrilador tem uma particularidade ali na hora da gente setar, na hora da gente ver qual é a derivação, na hora da gente carregar. Então, todo mundo que trabalha em emergência tem que conhecer o seu desfibrilador. O próximo, por favor. Vê se tu consegue rodar esse filmezinho clicando 2 vezes nele. Ali embaixo na setinha aqui. Como ele está balançando um pouco, mas esse é um ritmo de fibrilação. Tá? Então, quem atende emergência, o médico que atende emergência, a equipe que atende emergência, tem que conhecer esse ritmo como fibrilação. O próximo, por favor. Esse é um ritmo de taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular, quando não gera pulso, é um ritmo de parada e, igual à fibrilação ventricular, ela deve ser chocada. O próximo, por favor. O registro gráfico é esse, tá? De fibrilação ventricular e de taquicardia ventricular, que a gente palpou o pulso, não sentiu. Então, uma taquicardia ventricular que não gera pulso deve ser chocada. Próximo slide. Para vocês terem ideia, né, na desfibrilação é um choque maior, é um choque que na pediatria começa com 2 joules e a gente avança até a dose máxima de aparelho, a cada vez que choca vai aumentando, tá? E ele está indicado na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso. Próximo. Aqui nós temos um ritmo que é um dos mais frequentes na parada pediátrica, que é a assistolia. Quando a gente tem assistolia, a gente tem que ter um protocolo de verificação. E esse protocolo de verificação, a gente vai ver se os cabos estão conectados, se a derivação que a gente está regulada no nosso monitor é a mesma derivação do posicionamento dos eletrodos. E se o ganho está adequado ou não. Às vezes, o ganho do aparelho está muito pequeno e parece ser uma linha isoelétrica, e quando a gente aumenta o ganho, aparece um traçado. Tá? Então, é o que a gente chama do francês, que a gente brinca, o protocolo KGD. Então, K de cabos, D de derivação e o ganho do aparelho. Próximo, por favor. Qualquer ritmo que apareça que não seja identificável, então não é uma taquicardia ventricular, não é uma fibrilação ventricular e que não gere pulso, na pediatria a gente chama de atividade elétrica sem pulso. E se não tem pulso e não é um ritmo chocável, a gente só usa adrenalina. Esse aqui, para quem faz provas, né, é sempre o ritmo que a gente bota, que parece um ritmo muito bonitinho, um ritmo sinusal, mas está informando que não tem pulso, então é uma atividade elétrica do coração que não gera pulso, é um ritmo de parada não chocável. O próximo. E aqui estão as coisas que podem aparecer, né? Numa D2, por exemplo, um ritmo que parece ser um ritmo sinusal, mas eu palpei pulso, não tem pulso, é uma atividade elétrica sem pulso, ou depois das verificações de carga, derivação e o ganho,
eu não consegui melhorar, então é um ritmo de assistolia. O próximo, por favor. Gente, agora eu preciso de vocês. Eu não consegui colaboração antes, mas eu quero saber se tem alguma pergunta. É uma aula cansativa, né? Porque a gente começa na avaliação sistematizada e termina nas atualizações de parada cardiorrespiratória. Próximo, então. Ninguém quer se manifestar? Alguém quer tomar água? Ou próximo, cafezinho para acordar. Nós temos mais uma meia horinha ainda aí de conversa. Próximo slide. Ninguém quer aproveitar para fazer xixi? Então, deixa eu tomar minha água. Nem vamos parar. Vamos para o próximo, então, para manter esses nossos 50 e poucos. Próximo slide. Gente, eu quis trazer aqui, tá, essa conversa sobre febre. Tá? Febre é o principal motivo de ida de criança a atendimento de emergência. Tá? E se ele é o principal motivo de ida às emergências, a gente tem que ter alguns conceitos bem sedimentados. Tá? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, a gente tem que parar de ter medo da febre. Tá? Essa reunião que eu estava agora, tá, foi uma reunião também sobre febre. Tá? E a gente está discutindo e rediscutindo, parece o avaliar, identificar e intervir. A gente tem feito várias reuniões e a febre sempre aparece, porque a gente tem que mudar um pouco a maneira que a gente encara a febre e que trata a febre. Então, vamos conversar sobre febre, que é o principal motivo de ida à emergência. O próximo slide. Conceitualmente, febre vem do latim, né, que significa esquentar, ferver. E é isso que a gente nota na criança que tem febre. Tá? A febre é gerada por um duplo mecanismo de agressão. O primeiro mecanismo de agressão é o que a gente chama de pirógeno, né? Pirógeno, aquilo que gera calor. Tá? Pirógeno exógeno. O que é o pirógeno exógeno? É tudo aquilo que vem de fora. Pode ser uma vacina, pode ser uma infecção, pode ser reação antígeno-anticorpo, pode ser por causa de tumor, pode ser por qualquer coisa assim. Mas ele não gera diretamente a febre. O pirógeno exógeno vai estimular algumas células nossas a produzir algumas proteínas, que essas sim vão lá no hipotálamo para dizer para o hipotálamo: preciso aumentar a temperatura do corpo porque eu estou sendo agredido. E aí sim, esses pirógenos endógenos, que são principalmente a interleucina 1 e 6 e o fator de necrose tumoral, é que vai fazer com que a gente tenha febre. Próximo slide. Baixa ele um pouquinho só. Obrigado. Toda a nossa atividade gera calor. Tá? Falar gera calor, respirar gera calor, viver gera calor. Tá? Essa é a taxa basal que a gente tem de metabolismo. E a taxa basal de metabolismo gera calor. Se a gente gera calor, a gente tem que perder calor, senão a gente ia derreter. E como é que a gente perde calor? A gente perde calor por radiação infravermelha. É aquela que a gente mede nos termômetros sem contato ou que fazem aquelas verificações de shopping center, supermercado, todas aquelas coisas que a paranoia da pandemia nos fez medir para ver se a gente podia frequentar os ambientes ou não. Então, sim, a gente perde calor por radiação infravermelha. A gente perde calor por evaporação. Quando a gente sua, o corpo perde calor para o suor para fazer com que ele evapore. E aí a gente controla a nossa temperatura. Por convecção, a camada de ar que passa pelo organismo carrega o calor. E se a gente lembrar das aulas do segundo grau, a gente não ganha frio, a gente perde calor sempre. Então, a termodinâmica é essa, é de perder calor para algum lugar, ou por radiação, ou pela evaporação, ou por convecção, ou da forma que bebês perdem mais calor, que é por contato com outra superfície. Por condução, a gente perde calor para o meio ambiente. Próximo slide.
Às vezes, a gente não controla bem o calor, tá? E vai ter febre, porque foi estimulado, pirógeno exógeno, pirógeno endógeno, que fez a temperatura subir. Mas o que é febre? Tá? E hoje a gente discutiu. A maior parte dos protocolos cita febre como temperaturas de 37,8 ou mais. Alguns protocolos europeus e americanos citam 38 ou mais. Sinais de gravidade, 38,5 ou mais. Mas se tem tanta definição, é porque não tem um protocolo único. Então, nós temos aqui, adaptado do professor Danilo Blanc, né, num livro chamado Pediatria Baseada em Evidências. Ele é de 2016, parece velho, mas foi uma das últimas coisas publicadas no Brasil sobre febre. Então, aqui nós vamos ver, né? Durante o dia, a nossa temperatura varia. A gente acorda friozinho, a gente, quando dorme, fica frio, e durante a nossa atividade aumentada, a gente vai esquentando. Depende aonde eu estou vendo essa temperatura. Se ela é retal, se ela é sublingual, se ela é timpânica, se ela é cutânea, se ela é axilar, também varia. Thaís, quer perguntar uma coisa? A Thaís que levantou a mão? Não? Pode abrir o microfone, Thaís, se quiser perguntar. Então, vamos seguir. Então, depende de onde que a gente mede essa temperatura, depende do horário do dia que a gente tem essa temperatura. Então, próximo slide, por favor. Aqui está só ressaltando, então, as várias formas de medir a temperatura, os vários locais. O próximo. Varia durante o dia, o próximo. E o mais utilizado aqui na América do Sul é a temperatura axilar. Então, a gente vai ver, né, que essa temperatura axilar varia de 36,4 a 37,1 durante o dia, tá? Chegando ao máximo de 37,1 a 37,8. Sim, 37,8 por esse protocolo do professor Danilo Blanc é uma temperatura normal. Então, a partir daí, até a gente pode considerar como febre. O próximo slide. E por que a gente tem medo da febre? Por que existe essa, então, agora chamada de febrefobia? Porque tem, sim, risco de dano neurológico. A febre pode nos dar desidratação, a febre pode nos dar mal-estar, a febre pode nos dar, sim, um dano nas células do sistema nervoso central. Próximo slide. Mas olha o nível que tem de temperatura para ser considerado um nível de risco para o sistema nervoso central. De 41,9 a 42,6 em crianças. Tá? Eu vi essas temperaturas assim, ó, meia dúzia de vezes durante todos esses anos de formato. Então, o dano neurológico que a gente tanto tem medo é um dano realmente, né, de risco mais baixo em termos de frequência de aparecimento. Próximo, por favor. Baixa ele ali um pouquinho. O que a febre faz no nosso organismo? A febre incrementa a atividade das enzimas até a gente chegar na temperatura de 39,5. Aumentando a atividade das enzimas, vai aumentar a atividade celular. Aumentando a atividade celular, a gente tem mais combate às infecções, aos agentes que causam febre. Ela aumenta a saída de células brancas de dentro da circulação para procurar focos infecciosos. Isso é chamado de quimiotaxia leucocitária. Ela potencializa a atividade dessas células brancas, tá, para comer, para destruir as bactérias, aumenta a capacidade bactericida e altera o metabolismo do ferro, com diminuição da absorção do ferro e maior retenção no fígado desse ferro. Mas isso é ruim? Não. Tá? Se a gente pensar que ferro faz parte do metabolismo de bactéria, se eu não der ferro para as bactérias, eu já estou começando a combater essas infecções. Só se chama atenção em recém-nascido. Recém-nascido e principalmente prematuro pode não responder com febre. Então, a gente tem que ter outras formas de avaliação de infecção, principalmente em prematuros. Então, pelo que eu falei até agora, a febre não me assustou em nada. A febre me ajudou a combater a infecção. O próximo slide. Aí, pergunto, né? Ou afirmo, a febre pode ser benéfica, sim, a febre pode ser benéfica. Próximo slide.
Sendo a febre benéfica, a gente trata a febre? Próximo? Não. Próximo? Não mesmo. A gente não trata a febre. Como assim? Para que existe toda essa gama de medicamento para a febre? Novalgina, dipirona, Tilenol, paracetamol, ibuprofeno. Vamos adiante. O que a gente trata? A gente trata a criança febril, tá? Com o objetivo de diminuir o desconforto que a febre trata para essa criança. A possibilidade dela desidratar pela respiração ofegante, perdendo muito vapor d'água, desidratando. Dela estar com mal-estar, não aceitar tomar líquido, não aceitar alimentação. A alteração do sono, o mal-estar causando dificuldade do sono, causando dificuldade de alimentação. E isso sim pode ser tratado. Então, choro intenso, irritabilidade, diminuição importante da atividade, distúrbio do sono, e isso pode ser tratado. Mas, mais uma vez, a gente vai lembrar, nós vamos tratar o mal-estar. E, para isso, a gente não vai atrelar a medicação a um patamar de temperatura. Ah, sempre que chegar a 38 graus eu vou medicar. Não, eu posso ter uma criança com 37,5 que está quentinha, que não está teoricamente com febre, mas extremamente irritada, com mal-estar, essa eu vou medicar. Mas eu posso ter uma criança com 38,8 de temperatura que está bem, que está do meu lado, que está conversando, ou que está dormindo tranquila, que não tem dificuldade respiratória. Não, deixa essa criança com a temperatura dela, com a temperatura que o organismo julga que é necessário para combater as infecções, para aumentar a taxa de metabolismo basal, e eu não vou diminuir isso artificialmente se ela está bem. Próximo slide. Os medos. E por que existe a febrefobia? Né? Ah, mas é a convulsão febril, Silvio. Tá? Tudo bem. E os parefeitos de vacinação, sempre que eu vacino, meu filho ele fica insuportável, ele fica sem querer comer, ele fica agitado. Vamos ver o que os trabalhos falam sobre isso. Próximo slide. Meta-análises, grandes trabalhos científicos que estudam resultados de trabalhos científicos, tá? Que estudaram 540 crianças com convulsão febril anterior. Então, essas crianças já tinham crises convulsivas, foram resgatadas para fazer esse trabalho, que era usar ou não medicamentos, usar placebo ou usar medicamento para febre, para tentar evitar a convulsão febril. Qual foi o resultado? Não adiantou. A convulsão febril aparece normalmente no início do quadro febril, mesmo antes dos familiares se darem conta que essa criança vai ter febre. Então, não adianta. Tá? A conclusão dessa meta-análise foi que o uso preventivo de antitérmico não é recomendado para a prevenção de convulsão febril. Então, não adianta medicar sempre. Se essa criança tiver que ter a convulsão febril, a temperatura vai elevar no intervalo dessa medicação e ela vai ter convulsão febril. O próximo slide. Antitérmico preventivo antes de vacinação. Funciona, sim. Ele diminui as reações dessa criança nas vacinações. Mas, assim como diminui a reação de febre, pode também diminuir a reação de formação de anticorpos. E aí a gente perdeu o sentido da vacinação. Essa diminuição a nível populacional, tá, não foi comprovada como deletéria, como sendo uma coisa que diminui a reação às vacinas na formação de anticorpos. Mas, a nível individual, uma criança que forma muito pouco anticorpo, que forma o mínimo necessário, se ela formar um pouquinho menos, talvez ela saia da faixa de formação de anticorpos e eu anulei o efeito da minha vacina. Então, medicar antes da vacina, não. Medicar, eventualmente, o mal-estar após, ainda se corre um certo risco, mas está justificado. E todas as meta-análises que foram feitas, né, e a última foi de 2014, né, nos diz o seguinte, que mais estudos ainda devem ser feitos, porque, de repente, vai nos liberar ou não o uso do antitérmico antes da vacinação. O próximo, por favor. Como é que a gente atende a criança que está febril, então? Vamos lá, que não é nada de surpresa. Próximo slide. A gente atende fazendo o triângulo de avaliação pediátrica próximo e fazendo toda a sequência que a gente viu de avaliação da criança doente.
Então, a gente vai fazer o triângulo. Se essa criança tiver com sinais de doença grave, nós vamos intervir, monitorização, oxigênio, veia, vamos fazer o ABCDE, o sample, o exame físico e todo o resto. E aí, quando a gente chegar na parte dos protocolos, sim, nós temos vários protocolos para tratamento de lactentes jovens com febre. Vamos ver o próximo slide. Esse é o protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicado em 2021, com base em trabalhos de 2017 em diante. Tá? É um protocolo que a gente já considera ultrapassado. Nós temos vários protocolos mundiais, e esse protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria tentou juntar os protocolos mundiais. Esses protocolos são Rochester, Rosefield, protocolo Filadélfia, e o último protocolo que saiu, que é um protocolo muito bom, é o Step by Step da Associação Americana de Pediatria. Ele foi publicado em 2021 e nós vamos ver a seguir. Antes de trocar, aqui vocês vão ver assim, ó, que vai ter crianças com menos de 30 dias, crianças de 1 a 3 meses e de 3 a 36 meses, né, que são 3 anos. E esse é um protocolo muito agressivo. Tá? E a gente tenta não ser tão agressivo assim atualmente, porque todas as crianças com menos de 30 dias eram submetidas à internação, a exame de punção lombar, a exame de licórico, a exame urinário, a vários tipos de exames, e as crianças ficavam hospitalizadas. E a gente via que nem toda criança com menos de 30 dias, por exemplo, precisava ficar hospitalizada, que elas tinham uma evolução muito boa desde o início do tratamento. A mesma coisa acontecia com as crianças de 1 a 3 meses e muito mais com aquelas crianças de 3 a 36 meses. Então, o próximo slide. Aí saiu essa prática clínica, né? Esse guideline de prática clínica, né? Da Academia Americana de Pediatria, publicado agora, né? Faz muito pouco tempo, em agosto de 2021, que é o protocolo que a gente tem tentado adaptar atualmente. Então, ele venceu o Rochester, venceu o Rosefield, venceu Filadélfia, e agora, né, nós tentamos seguir o protocolo da Academia Americana de Pediatria. Vamos ver o próximo? Nós não vamos detalhar, né, mas só para vocês verem assim, ó, quanto mais jovem o paciente, mais preocupação a gente tem. Mais exames de marcadores inflamatórios, tipo proteína C reativa, procalcitonina, alterações de hemograma, a gente tem que valorizar. E quando a gente não tem certeza do que está acontecendo, a gente acaba hospitalizando essas crianças pelo risco maior que elas têm. Então, isso no Brasil é uma coisa que acontece muito, e mesmo em serviços particulares, nem sempre a gente se sente à vontade de liberar uma criança com menos de um mês febril para fazer observação em casa. Mas o que sempre mais chama a atenção é que a gente vai simplificando esses protocolos. O próximo slide. As crianças que têm entre 22 e 28 dias, então vê assim, ó, menos de 8 dias, 7 dias ou menos, é sepse neonatal, esse tem protocolo próprio, nós vamos hospitalizar. De 8 a 21 dias, a gente já pode ter a chance de observar em casa. Muito mais em serviço americano, muito mais em serviço europeu, em serviço com acompanhamento domiciliar. Mas existe essa possibilidade. E aqui vê que tem um protocolo muito menor para 22 a 28 dias. E a gente chama a atenção para a segunda coluna, tá? Porque a primeira coluna diz, o paciente está com febre, mas está em bom aspecto. A segunda coluninha aqui diz, se tiver um exame de urina alterado, acredite que a causa da febre seja esse exame de urina alterado, comece a tratar e pode observar em casa. E, novamente, aqui a gente diz, pode observar em casa se eu confiar que a família vai dar a medicação, que a família tem como retornar ao hospital, ao ponto de atendimento, se essa criança piorar. Agora, se não, o último item do protocolo sempre diz assim, conforme a experiência do serviço, conforme a experiência do examinador, conforme condições. Então, isso é para nos guiar o tratamento da febre, não é para ditar o tratamento da febre. O próximo, por favor. Aqui, de 29 a 60 dias, então já se torna muito mais simples, um número muito maior de crianças que são tratadas em casa, né?
e sempre com a verificação dos sinais inflamatórios, PCR, procalcitonina, alterações de exame de sangue e quando a gente tem urina alterada. Urina alterada, principalmente de um mês em diante, significa que a febre é causada pela infecção urinária e que, sim, a gente pode tratar em casa. O próximo. Manejo da febre, então, já que não é para dar medicação para todo mundo que tem temperatura alterada, o que a gente faz? Métodos físicos muito conhecidos, banho frio, esponjamento, compressa fria, gelo, não está indicado. Pelo contrário, eles são contraindicados. Por quê? Se a criança está quente e eu esfriar a pele de uma maneira abrupta, eu vou gerar calafrio. Calafrio é trabalho muscular aumentado. Trabalho muscular aumentado gera mais calor. Então, isso é uma coisa que a gente via muitas vezes. A criança que chega com febre, fazia um esponjamento frio, a febre aumentava, a temperatura aumentava. E isso, sim, é perigoso e isso deve ser evitado. Mantém o local arejado, livre de roupa, isso sim, um banho morno, né? Um banho um pouco mais frio que a temperatura normal de casa, sim. Diga, Débora, qual é a tua dúvida? Me ouve, Débora? Estou ouvindo. A compressa fria. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Diga. Tudo. A compressa fria na testa também, então, não é indicada? Não é indicada. Qualquer desses métodos de rebaixamento súbito de temperatura pode gerar calafrio, pode gerar maior trabalho muscular e não está atualmente indicado. Tá bem. Obrigada. Esses métodos de rebaixamento súbito de temperatura só estão indicados numa situação que é chamada de hipertermia maligna, tá? Que normalmente é reação medicamentosa, tá? A anestésico ou a anticonvulsivantes de uso contínuo, tá? E raras infecções de sistema nervoso central que desregulam lá no hipotálamo o centro de regulação e aumenta muito. E aí sim, a gente chega naquelas temperaturas de 41,9 a 42,6, e essa temperatura, sim, deve ser estimulado o controle físico intenso. Fora disso, para a nossa febre normal, não. Banho morno, arejar, retirar a roupa. Quando a gente for usar medicação, as 3 medicações liberadas no Brasil para uso infantil são eficazes nas suas doses. Paracetamol, o famoso Tilenol, dipirona, famosa Novalgina, e ibuprofeno, famoso Alívio. Nós devemos eleger um desses medicamentos, e aqui vem o segundo paradigma. Tá? Eu trabalhei em emergência, eu trabalhei em porta de emergência muito tempo. Tá? E por muito tempo era moda a gente prescrever 2 ou 3 antitérmicos para a mesma criança, no mesmo momento, na mesma receita. Tá? E isso tem um erro farmacológico. E depois nós vamos ver por que tem esse erro farmacológico que a gente deve evitar. Então, nós vamos eleger um desses medicamentos para administrar ao paciente e vamos explicar bem para o paciente, para o familiar, como se usa, qual é a situação que usa. Tá? O uso alternado ou associado, tá, de mais uma droga pode nos levar à confusão de dose, à confusão de horário, à superdosagem e até intoxicação. As 3 medicações são bem toleradas e efetivas nas doses preconizadas. O único medicamento que está liberado aqui no Brasil para uso desde o recém-nascido até o idoso maduro é o paracetamol. Dipirona acima de 6 meses. Mas lá no berçário, lá na neonatal, a gente usa. Sim, mas usa de uma maneira off-label, usa sem uma indicação, sem uma garantia científica. Vamos lá para o próximo. Por que eu falei que não é para associar, ou que a gente deve evitar a associação de mais de um tipo de medicamento? Aqui a gente tem a formação da febre, que vai lá dos pirógenos exógenos, os pirógenos endógenos, né, que formam algumas proteínas, essas proteínas são as prostaglandinas, tá, que vai
lá no hipotálamo e vai trocar o ponto pré-fixado da nossa temperatura, dizendo, estamos em crise, vamos aumentar a temperatura para ter febre. E aí a gente vem para a atuação dos nossos antitérmicos. Tá? Então, nós estamos aqui, o ácido araquidônico, que é um dos formadores, é um dos pirógenos, através de uma enzima chamada ciclooxigenase, vai se transformar em prostaglandina. E essa prostaglandina é essa sujeita que está aqui no lado, que vai no hipotálamo gerar febre. Então, o ibuprofeno, paracetamol e a dipirona agem nessa enzima ciclooxigenase, impedindo a formação de prostaglandina. Então, as três atuam da mesma maneira, no mesmo sítio, na mesma enzima. Se a gente associar mais do que uma, a gente pode saturar esses sítios, a gente pode confundir os horários, a gente pode dar superdosagem, supermedicação. Então, por essa atuação no mesmo sítio, na mesma enzima, que a gente diz usar uma medicação para cada doença, para cada criança, para cada situação. Então, aquela receita que a gente vê na saída dos pronto-atendimentos, na saída dos consultórios, na saída da criança febril, Tilenol de 4 em 4 horas, ibuprofeno a cada 6 horas, dipirona a cada 6 horas intercalados, dá uma confusão mental. A mãe já está sem dormir há 2 dias porque a criança está doente, ela não vai se lembrar qual foi a última medicação que ela deu, ela vai acabar repetindo, ou ela vai acabar saturando os sítios de ciclooxigenase da criança e não vai atuar em nada o nosso medicamento. Próximo slide. E aqui só para lembrar as doses e apresentações. Tá? A dipirona parenteral, a dipirona injetável, tem uma dosagem diferente da dipirona oral. A dipirona parenteral é de 15 miligramas por quilo a cada 6 horas, o que nos dá o cálculo facilitado, né, para os médicos de 0,03 ml por quilo dose a cada 6 horas. Se a gente for usar por via oral, são 20 miligramas, porque a absorção é mais dificultosa, a farmacodinâmica da dipirona é diferente quando dada por via oral. E aí a gente tem as gotas, que o cálculo é de 0,8 gotas para cada quilo a cada dose de 6 horas, e a solução oral de mais ou menos 0,4 ml por quilo por dose a cada 6 horas. Vou pular o ibuprofeno e depois eu explico por quê. O paracetamol, o mais usado, a dose é de 10 miligramas por quilo por dose, em até 5 doses diárias. E daqui vem esse intervalo de 4 a 6 horas. Mas, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, se a gente der de 4 em 4 horas, em 24 horas a gente vai dar 6 doses. E a dose máxima da paracetamol por dia são 5 doses. Então, evitem de usar o paracetamol a cada 4 horas, porque a gente vai estar induzindo chegar na dose máxima e até passar da dose máxima. Intoxicação por paracetamol pode acontecer a partir do segundo dia de uso de 4 em 4 horas e é uma coisa potencialmente letal por dano hepático irreversível. Tem várias apresentações, a apresentação mais normal, mais vigente, é a gotas de 200 miligramas por ml, e aqui o cálculo é fácil, é uma gota por quilo, se a gente for usar, né, até de 6 em 6 horas. Sempre quem lida com criança tem que lembrar que não dá para medicar só por peso, porque um adolescente de 60 quilos não vai tomar 60 gotas de paracetamol, ele vai tomar a dose máxima de adulto, que são 50 gotas ou 500 miligramas. Eventualmente, adultos ou obesos podem usar a dose maior, mas a gente não usa a dose por quilo de uma maneira direta em adolescentes mais obesos. Por que eu deixei o ibuprofeno por último? Porque ele tem várias características. A característica de ser americano, e por isso, na bibliografia, ele é muito mais citado, tá? Ao contrário da Novalgina, da dipirona, que é europeia, e foi ligada a alguns fenômenos alérgicos com alterações hematológicas que não são tão frequentes aqui na América do Sul quanto foram relatados.
E, particularmente, o ibuprofeno, ele tem algumas características de ser muito irritativo do sistema digestório, então ele pode dar azia, ele pode dar dor abdominal. Tá? Então, a associação de dor abdominal, qualquer que seja, com ibuprofeno de receita, já não está tão cientificamente correta. A gente deve evitar. E deve evitar também, né, porque essa irritação do sistema digestório pode causar erosões, ela pode causar esofagite, gastrite, úlceras, uso muito limitados, e ele também diminui a circulação nos rins, a circulação sanguínea nos rins. Se a gente pensar que as crianças vão ingerir menos líquido porque estão doentinhas, porque estão febris, perdendo mais líquido, a gente diminuindo a quantidade de sangue que vai para o rim, é um pedido de complicação renal. E os nossos colegas nefros estão atendendo muito complicação renal por causa do ibuprofeno, assim como os gastroenterologistas têm atendido muita complicação gastroenterológica por causa do ibuprofeno. É um excelente anti-inflamatório, então, na minha opinião, na opinião de vários colegas, ela deve ser reservada como droga anti-inflamatória e não para uso antitérmico comum. Próximo. Só tive um comentário e uma pergunta até agora. Ou ninguém entendeu nada, ou está todo mundo dormindo aí por trás das câmeras fechadas. E pode largar a pergunta já ali no próximo slide. Ninguém está pronto para atender a emergência pediátrica. Tá? Mas a gente treina, a gente estuda, a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca experiência. Tá? Cada vez que eu dou uma aula, eu tenho um ponto que me chama mais atenção, tá? E que eu repasso depois para os alunos de uma maneira diferente. Cada vez que eu participo de um congresso, eu vejo um colega falar de uma maneira diferente. Assim como hoje a colega que falou sobre febre chamou atenção sobre vários outros trabalhos que não são tão famosos, mas que falam muito bem de febre. Então, emergência é isso, gente. É ter equipe, é ter local de atendimento, é treinar e retreinar as equipes. Tá? Estudar, que é a nossa avaliação. A nossa intervenção é treinar a equipe e nos treinar e tentar ficar permanentemente atualizados. Eu gostaria de ouvir perguntas aí. Doutor Silvio, tem uma mensagem aqui no chat, eu vou dar uma lida. O Marcelo Gouveia, que é da UPA Junção de Rio Grande, comenta que na unidade deles estão sofrendo muito com a hiperprocura da população devido às IVAs, né, as infecções, e quadros de bronquiolite. Acredito que a palestra foi muito elucidativa e contribuiu na educação permanente da nossa equipe. Que coisa boa! Esse é a nossa grande meta, né? Porque o que a gente quer é isso, a gente quer trocar experiência. Né? Hoje, como eu estava dizendo, hoje eu aprendi várias coisas com a doutora Virginia, que estava falando sobre febre, tá? E eu quero exatamente isso, eu quero levantar dúvidas e quero dizer assim, uma coisa até depois, eu quero botar aqui no chat já. Ana Paula levantou a mão. Coloquei no chat o meu e-mail, tá? E esse e-mail está disponível, assim, né? Para dúvida, para alguma coisa que a gente se lembrou, para alguma coisa que queira comentar, alguma coisa que queira acrescentar nessa fala que a gente teve. Tá? A Ana Paula clicou sem querer ali, eu acho. Foi por engano. Isso. Então, assim, gente, uma coisa que eu queria deixar aí, né, dentro desse e-mail aí, eu vou deixar outro e-mail. Estou deixando o e-mail da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, quem recebe e distribui os e-mails é a nossa secretária, a Marta, que é uma pessoa fantástica. Tá?
Nós temos cursos na Sociedade de Pediatria de reanimação neonatal, nós temos cursos de reanimação pediátrica, que é o PAUS, tá? E nós temos vários encontros, né, dirigidos, tanto aqui em Porto Alegre, quanto esse ano nós vamos sair 2 vezes ainda, né, uma vez, se eu não me engano, no final de agosto e outra no início de outubro, que nós vamos fazer campanhas no interior, muito provavelmente uma na região de Passo Fundo e a outra na região de Fronteira Oeste. Então, a Sociedade de Pediatria está sempre fazendo alguma coisa de treinamento e de retreinamento, e de conversa e de troca de experiência. Tá? Então, nós estamos absolutamente à disposição, tá? Para resolver dúvida, para encaminhamento. Quando a gente não consegue resolver, pelo menos um encaminhamento, alguma opinião, a gente consegue emitir. Carolina, diga, Carolina. Esses treinamentos são multiprofissionais? Reanimação neonatal, ele é multiprofissional, tá? E ele é voltado para os formandos de medicina e de enfermagem e para o pessoal que atua em enfermagem, e atualmente a gente está abrindo também para fisioterapeutas por causa dos terapeutas ventilatórios. O treinamento do PAUS é aberto, por enquanto, para enfermeiras e para médicos. Obrigada. Mais alguma pergunta, alguma manifestação? O doutor Silvio já disponibilizou os e-mails ali. Não, nada de pergunta, nenhum comentário. Então, agradecer, né, doutor Silvio, a sua disponibilidade. Acho que ele colocou ali muito bem, né, educação permanente, né, a gente precisa estar constantemente, né, o conhecimento ele tem que estar acompanhando, né, a nossa trajetória profissional para poder agregar e, como disse, né, e se complementando, né, as diferentes áreas da saúde, né, que demandam tanto, né, dos profissionais. É isso, gente. Sim, foi um enorme prazer estar com vocês, tá? Tanto eu quanto a Sociedade de Pediatria sempre à disposição de qualquer necessidade que vocês tenham, ou diretamente, ou através, tá, de alguma indicação, de alguma coisa que a gente possa fazer juntos. Tá? E os e-mails estão aí à disposição, e eu estou à disposição, tá, para dúvidas dessa conversa e, eventualmente, né, alguma outra demanda que surja aí de vocês, para a gente planejar alguma outra conversa. Certo, doutor Silvio. A Gabriela também agradecendo a aula da noite de hoje. Muito obrigada pela participação de todos e uma boa noite. Gente, descansem, boa noite.